Posicionamentos, é o seguinte, estamos chegando na parte finaleira da configuração do nosso conjunto de anúncios, que é o mais demorado. Porque, olha só, a gente falou de objetivos de campanha, aí a gente falou de nomenclatura e falamos sobre orçamento. A partir do momento que a gente fala sobre orçamento, a gente já mata toda a parte de configuração da campanha. Aí a gente entra no conjunto de anúncio. Temos que falar sobre públicos, temos que falar de otimização e veiculação, a gente tem que falar de um monte de coisa para falar do conjunto de anúncio. E a última parte de configuração do conjunto de anúncios, vamos criar uma campanha aleatória aqui. A última parte de configuração é quando a gente seleciona o nosso posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é onde que eu vou aparecer para as pessoas, tá? Determinados objetivos têm diferentes posicionamentos. Então, ó, tô aqui com uma campanha de conversão criada. Por que eu fiz a campanha de conversão? Porque a campanha de conversão, ela aparece na maioria dos posicionamentos. Mas onde que a campanha de conversão não aparece? Ela não aparece nos vídeos em stream do Instagram ainda, tá? Quando não tiver disponível um posicionamento para o objetivo de campanha que você está buscando, não tem o que fazer, tá? Simplesmente você não vai anunciar naquele posicionamento e pronto. Para anunciar nesse posicionamento aqui, eu teria que mudar o objetivo da minha campanha, tá? Eu também não posso fazer campanhas de conversão com o objetivo de mensagem patrocinada do Messenger. Não tem como a gente selecionar esse posicionamento aqui. Mas todos os outros posicionamentos, eles estão disponíveis. Os posicionamentos são divididos em feed, stories e reels, in stream, pesquisar, mensagens, no artigo, aplicativos e sites. Isso daqui é uma seção do Facebook que está sempre em desenvolvimento. Como assim sempre em desenvolvimento, Pedro? Quando eu comecei a anunciar no Facebook, tinham 3 posicionamentos. Era feed do desktop, feed do mobile e coluna da direita. Então era só esses daqui, ó. Nem tem mais feed desktop e mobile, é só feed, ó. Era aqui, ó, era feed de notícias do Facebook mobile, feed de notícias do Facebook desktop e qual que era o outro? Cadê? Coluna da direita do Facebook, tá? Eram os únicos posicionamentos. E aí, se você passa o mouse aqui, ele te diz exatamente o que é cada um deles. Vamos às recomendações. Pedro, estou começando. Vou facilitar a sua vida. Clica no posicionamento automático. Tá começando, não tem noção nenhuma de como performam os posicionamentos para você? Seleciona o posicionamento automático. Com o passar do tempo, quando a sua campanha começar a gastar dinheiro, vou pegar uma campanha minha aqui para te mostrar isso na prática. Deixa eu pegar uma que seja aqui. Essa daqui tá melhor. Com o passar do tempo, por exemplo, eu tenho essa minha campanhazinha aqui que gastou R$7.000 já, tá? E ela está usando vários posicionamentos aqui. Se eu quiser saber o resultado de cada um dos posicionamentos, eu vou clicar aqui nessa coluna aqui que é o detalhamento, tá? Às vezes ela muda, mas ela é o detalhamento. Você vai clicar aqui em detalhamento por veiculação, aqui você vai vir na segunda opção, e aí eu vou selecionar aqui, ó, posicionamento. E aqui ele vai me dizer o quê? Qual que é o resultado dessa campanha em cada um dos posicionamentos. Por exemplo, dos R$7.000 que eu gastei, eu consigo ver que R$4.000 foram... Peraí que eu tô na frente, né? Eu consigo ver que R$4.000 foram gastos no feed do Instagram aplicativo para celular. R$2.000 foram gastos no feed de notícias do Facebook, aplicativo para celular. Para quem fala que o Facebook morreu, tá aqui a resposta para você. E aí, é claro, os outros aqui são muito pequenos. Eu não consigo ver quantas conversões eu fiz em cada um deles. Antigamente, essa era uma métrica que aparecia pra gente. Hoje em dia, não aparecem mais as conversões, tá? Por que não aparecem? Por causa de todas as atualizações de dados de privacidade do Facebook. Só que se a minha campanha fosse, por exemplo, de engajamento, eu conseguiria ver o resultado de cada um dos meus engajamentos aqui, tá? Mas o que eu posso afirmar para você categoricamente? Que ultimamente, isso é uma tendência que fica cada vez melhor, os posicionamentos automáticos, eles tendem a funcionar melhor. Já os posicionamentos manuais, quando que a gente vai utilizar um posicionamento manual? Quando que eu vou utilizar um único posicionamento? Por exemplo, quando é que eu vou criar a minha campanha e vou colocar nela somente o Instagram Stories? Pô, se eu tô com um anúncio que fala, que é o anúncio que tá no formato Stories, eu falo especificamente com a pessoa que tá no Stories. Opa, você que tá vendo esses Stories aqui,
Onde que eu posso rodar esse anúncio? Somente no Stories. Então, se eu tenho um anúncio específico por posicionamento, esse é o primeiro caso que eu vou utilizar um posicionamento específico. Anúncio específico por posicionamento, eu vou utilizar o posicionamento separado. Se eu não quero aparecer de jeito nenhum em algum posicionamento, vamos dizer que eu não quero aparecer aqui nos aplicativos e sites, que são aplicativos parceiros do Facebook, por exemplo. Tem gente que fala assim, Pedro, meu anúncio apareceu no Tinder, eu não quero aparecer no Tinder. Você vai tirar fora aqui essa opção dos aplicativos e sites. Então você vai selecionar todos os posicionamentos, aí você vai ver aqui posicionamentos manuais, e você vai tirar fora o aplicativos e sites. Aqui embaixo ele tem algumas opções a mais, tá? Isso aqui é muito detalhinho, mas aqui eu consigo dizer basicamente o tipo de conteúdo que eu não quero aparecer, se eu não quero aparecer num determinado... então aqui, ó, tipos de conteúdo. Então, aqui eu escolho não aparecer em transmissões ao vivo, listas de bloqueio. Eu posso criar uma lista de bloqueio com os parceiros do Facebook onde eu não quero aparecer. Então, domínios de sites e lojas de aplicativos para bloquear. Então, eu posso escolher assim, nesse aplicativo eu não quero aparecer de jeito nenhum, usando aqui a lista de bloqueio. Mas assim, para falar a verdade para você, cara, se você não quer aparecer nos aplicativos, só tira fora aqui os aplicativos e deu. Tá? Em várias campanhas que eu tô fazendo, que eu tô com uma verba bem limitada, que eu tô assim, campanha que eu tenho que converter cada centavo daquela campanha, muitas vezes eu começo aqui sem o aplicativos e sites, sem o no artigo, tá? E mantenho todo o resto que para mim são os posicionamentos mais qualificados que existem. Agora, então, primeira situação em que eu vou selecionar o posicionamento manual, quando eu tenho um anúncio específico para um posicionamento, por exemplo, eu tenho um anúncio específico para Reels, só quero aparecer nos Reels. Então, se eu tenho um anúncio específico para Reels, eu vou selecionar somente o Instagram Reels. Aí eu vou fazer um conjunto de anúncio separado, meu conjunto de anúncio vai ficar com o nomezinho lá, 00-Reels, engajamento, Instagram 14 dias. Esse aqui vai ser o nome do meu público, tá? Então, situação 1. Quando isolar posicionamentos. Situação 1. Anúncio específico para um determinado posicionamento. Situação número 2. Quando eu não quero aparecer em algum posicionamento de jeito nenhum. Ou vamos dizer que a minha campanha, eu comecei a botar ela para gastar dinheiro, eu fiz uma campanha, eu queria crescer no Instagram, só que a minha campanha só tá gastando dinheiro no Facebook Ads. Só gasta dinheiro no Facebook Ads. Ela só gasta dinheiro no feed de notícias do Facebook. Como que eu vou saber isso? Fazendo a mesma coisa que eu te mostrei ali antes. Você vai clicar aqui no detalhamento, por veiculação, posicionamento, aí você vai ver aqui, ó, Facebook, feed de notícias, aplicativo para celular, valor gasto, R$ 7.423. Gastou todo o dinheiro no feed de notícias, não gastou nada no Instagram. Então, se eu quero garantir um valor gasto em algum posicionamento, eu vou isolar. Tá? E aí, quando não isolar posicionamentos? Normalmente, se eu quero maximizar meus resultados, e se eu tenho, aí é uma situação específica, vamos dizer que eu quero maximizar meus resultados, e eu fiz um anúncio específico para Stories, um anúncio específico para Reels. Putz, Pedro, eu queria usar aqui o posicionamento automático, então selecionar aqui, ó, posicionamento automático, eu quero usar o posicionamento automático, só que eu tenho um anúncio específico para o feed e um para o Stories. O que eu posso fazer? Você pode vir aqui nos seus anúncios, ó, anúncios, vou editar o anúncio, vou subir aqui um anúncio, então eu vou subir, por exemplo, um vídeo. Espera aí que ele vai carregar. Vou subir aqui um videozinho. E aí ele vai deixar eu editar determinados posicionamentos. Então, ó, tá vendo aqui que esse posicionamento, ele tá dizendo aqui, ó, Stories, Reels, aplicativos e sites. Tá vendo que ficou com uma tarja preta aqui embaixo, uma tarja preta aqui em cima? Por quê? Porque esse formato de vídeo quadrado não é o ideal para esse posicionamento. Então, eu posso vir aqui, substituir, e aí eu vou substituir esse vídeo
por um vídeo no formato certo. Então, se meu anúncio aparecer no Stories, vai aparecer esse vídeo. Se meu anúncio aparecer no Feed, vai aparecer esse vídeo. E ainda ele me dá a opção de subir um anúncio retangular aqui, que é para a coluna da direita, resultado da pesquisa, Instant Articles e vídeos em stream. E aí eu vou apertar aqui em substituir. E aí eu tenho que achar um vídeo meu aqui que seja retangular. Vamos dizer que é esse daqui. Tá? E agora sim, eu estou com os anúncios formatados. Então, existe uma maneira de eu ter um anúncio específico para cada determinado posicionamento e utilizar o posicionamento automático. Então, vou até escrever aqui, ó, quando usar o posicionamento automático. Tá? Quando eu quero maximizar os meus resultados e se eu estou disposto a editar cada um dos anúncios. Então, aqui, o problema de fazer isso daqui é que todo anúncio que eu for fazer, eu não consigo duplicar, replicar isso daqui 500 vezes. Eu não consigo apertar aqui, ó, concluir, e aí duplicar isso daqui, vamos ver. Ah, não, eu consigo duplicar para o mesmo conjunto de anúncio, eu não consigo duplicar para outros conjuntos de anúncio. Quer dizer, às vezes ele deixa você duplicar e às vezes ele não deixa. Isso que é a bagunça. Então, muitas vezes, você vai ter um trabalho muito manual de editar cada um dos anúncios. Então, se eu estou disposto a editar cada um dos anúncios, você faz isso daqui, tá? E a gente sabe que, se eu estou disposto a editar cada um dos anúncios, com os formatos específicos. E quando a gente faz isso daqui, quando eu crio um anúncio para cada posicionamento, o que acontece? Se eu criar um anúncio para cada posicionamento, eu não vou acumular o engajamento todo num único post. Tá? Isso é um detalhe importante. Quando eu faço esse esquema aqui de adicionar vários posicionamentos, eu não acumulo um engajamento numa única postagem. Eu não vou ter um post lá no Facebook com 50 mil curtidas. Não, eu vou ter um post com 10 mil, aí eu vou ter um outro post com 5, um outro post com 6. Todos os posts vão ser idênticos, mas não vai acumular tudo numa única publicação. Isso assim, para falar a verdade, no passado eu dava mais bola para isso do que eu dou hoje em dia. Minha recomendação para você, tá começando? Posicionamento automático. Tá? Posicionamento automático, e aí se você tem um anúncio específico, vai lá e edita cada um dos anúncios com os formatos específicos, que a tendência é funcionar muito melhor, tá bom? Essa foi a... então assim, e detalhe, se você olhar as minhas campanhas ativas hoje, eu tô com uma campanha para cada posicionamento. Então eu tenho uma campanha para Reels, uma campanha para Stories e uma campanha para Feed. Então se você ver aqui, ó, deixa eu pegar só as campanhas quentes, para ficar menos confuso para você conseguir visualizar. Eu tenho uma campanha que é Reels, uma campanha que é Stories e uma campanha que é Feed. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou testando. Estou experimentando para ver o que funciona melhor. Então, assim, não tem certo nem errado. Tem aquilo que você está testando agora, e o que você já testou e deu resultado, e aquilo que você está testando agora, buscando um resultado ainda melhor. Então, eu estou separando, mas é por uma questão de teste. Não quer dizer que dessa maneira é a melhor maneira, tá bom? E estou separando especificamente por essa questão de que eu quero garantir um valor gasto num posicionamento. Eu quero garantir que eu estou gastando dinheiro no Reels, garantir que eu estou gastando dinheiro no Stories, garantir que eu estou gastando dinheiro no Feed. Então eu tenho que separar. Se eu não faço questão dessa garantia, quero só maximizar os resultados e eu estou disposto a editar cada um dos meus anúncios ali com os formatos específicos, aí eu vou usar o posicionamento automático. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para você sobre posicionamentos e eu te vejo no nosso próximo conteúdo.